FATD em Série, o seu podcast inspiracional. Olá, pessoal. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre comunicação não violenta, conhecida como CNV. O que é a comunicação não violenta? É uma metodologia para a resolução de conflitos. Ela foi criada pelo psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg. Como metodologia, vai priorizar a comunicação eficaz. Não vai tolerar agressões em hipótese alguma e é praticamente um guia para as relações interpessoais. A CNV, ela apresenta uma abordagem mais compassiva que ajuda a exercitar a conexão genuína entre as pessoas, a partir das suas necessidades e de seus sentimentos. Antes de tudo, é necessário entender as nossas próprias necessidades e os nossos sentimentos, para a gente poder conseguir ser capaz de entender as necessidades dos outros. Não haja críticas, Acho que um grande ponto aí da comunicação não violenta é que através dela eu vou falar do que eu sinto e eu vou falar das minhas necessidades. Eu não vou falar de culpabilização, de julgamentos. Então eu não vou dizer você faz tudo errado, você é bagunceiro. Eu vou dizer eu preciso de ordem, tá? Eu preciso que você entregue trabalhos de forma mais correta. Percebam que a gente não está acusando o outro, nós estamos falando do que eu preciso. Ela tem 4 passos, bem práticos, sugeridos aí pelo Marshall Rosenberg, para a gente tentar praticar no nosso dia a dia, tá? Mas não se esqueçam, a gente precisa primeiro reconhecer quais são as nossas necessidades. Os 4 passos aí da comunicação não violenta tem a ver com o primeiro fato ou objetivo verificável. O que a gente fala aqui? Eu observo sem julgar ou criticar. Então, eu não vou julgar o comportamento. Quando a gente coloca a crítica, geralmente o outro ele fica na defensiva. E aí, o que acontece? Em vez da gente conseguir dialogar melhor, há um afastamento entre as pessoas. Se as pessoas envolvidas já estão numa situação de conflito, imagina quando a gente chega julgando esse outro com quem a gente precisa conversar. É muito comum que ele acabe se afastando. Esse fato observável, eu vou dizer para ele aquilo que eu não gostei. E o que foi? Que comportamento é esse que eu não gostei? Não dá para a gente trabalhar com frases generalistas, por exemplo. Você sempre me deixa triste. Você me deixa triste quando você não me entrega o relatório no prazo correto. Eu estou dando um fato observável para o outro. Quando eu dou um fato observável para o outro, ele tem a noção de que ele realmente teve um comportamento e que esse comportamento dele tem uma consequência. Por exemplo, maneira de falar. Um exemplo assim. Esse relatório está horrível. Isso é uma maneira violenta de se dizer. Uma maneira não violenta seria assim: esse relatório não apresenta as informações necessárias para que eu possa tomar essa decisão. Então, muda bastante a comunicação. Outro ponto da CNV é a questão da emoção. Ela faz parte aí de uma comunicação compassiva, que é saber expressar os nossos próprios sentimentos de forma clara, Por isso, perceber e nomear a emoção que é despertada é fundamental. Por exemplo, uma maneira violenta
de trabalhar. Eu estou muito bravo, porque é tão difícil fazer exatamente o que eu peço. É bem violento. Agora, uma maneira não violenta de dizer a mesma coisa. Como coordenador, eu sinto o peso da responsabilidade em relação ao desempenho da equipe e os rumos do projeto. E fico preocupado quando os relatórios não são entregues conforme as orientações. Tá vendo? Há uma diferença muito grande. Imagina um líder usando a comunicação não violenta para expressar aquilo que ele quer e aquilo que ele não quer diante de seus funcionários. Faz toda a diferença. Outro ponto é o ponto 3 aí da comunicação não violenta, é necessidade, tá? É o terceiro passo e é capaz de identificar as próprias necessidades que estão por trás dos nossos sentimentos. Se eu estou frustrado, um sentimento de frustração é porque tem alguma necessidade minha que ela não está sendo atendida. Então, por exemplo, se eu estou numa fila esperando para ser atendido e esta fila está muito demorada, qual necessidade minha não está sendo atendida? Talvez a necessidade de respeito, talvez a necessidade de consideração. Então eu preciso. E aí o que acontece, né? Na maioria das vezes, a gente não percebe a nossa necessidade, que é a necessidade de ser respeitado. E aí o que a gente faz? A gente agride o outro. Que droga, essa fila não anda. E aí eu estou expressando o quê? Somente a minha emoção. Não estou expressando a minha necessidade. É importante, né, que a gente cuide para entender um pouquinho do que a gente está precisando naquele momento. Imagine num momento de conflito, a hora que você vai conversar com o outro, às vezes a gente fica bravo, né, porque o outro não consegue compreender. E às vezes a gente não consegue também se expressar. Então poder falar desse fato observável, falar dos sentimentos e falar do que eu preciso do outro pode ajudar muito na resolução desse conflito. E outra coisa é um pedido, o último passo é o pedido concreto, né? Esse pedido é um dos fatos que podem ajudar bastante num conflito. O que a gente pode fazer para que isso não se repita? Ou como podemos conversar para a gente chegar num acordo? Gostaria de saber se você está disposto a... É um pedido que eu estou fazendo àquele outro, tá? Não necessariamente esse pedido vai ser respondido com um sim, mas é importante que eu faça o pedido que eu tenho necessidade que seja atendida. Lembrando que a comunicação não violenta, ela preza muito pelo conflito como uma oportunidade de mudança, uma oportunidade que pode abrir espaço para um diálogo verdadeiro. Mas é preciso, em primeiro lugar, que as pessoas envolvidas no conflito, elas estejam conectadas e a fim de resolver esse conflito. Bom, esse foi o nosso assunto de hoje, espero que você tenha curtido e para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho é só acessar o nosso site fatd.com.br e também seguir a gente nas páginas do Instagram. FATD em Série, o seu podcast inspiracional.